Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Analista. E hoje eu vou responder para vocês algumas perguntas muito importantes para a gente poder compreender a psicanálise tanto de um modo geral, genérico, quanto de um modo mais objetivo. Então a gente vai trabalhar aqui conceitos hoje que é do interesse de vocês sobre a pulsão de morte, a gente vai falar sobre a bipolaridade, né, e mais a libido, que é um assunto muito interessante, muito pertinente e que cabe à psicanálise de fato. Vamos lá então falar sobre esses aspectos tão importantes da psicanálise. Em primeiro lugar, a pulsão de morte. A pulsão de morte é um dos conceitos centrais da teoria psicanalítica propostos por Sigmund Freud e que foi introduzida por ele na sua obra Além do Princípio do Prazer, uma obra de 1920, então uma obra já mais do meio para o final do seu percurso, e ela representa a pulsão de morte, uma força interna que impulsiona o sujeito em direção ao comportamento destrutivo ou regressivo. Isso inclusive inclui então a repetição de traumas, inclui a nossa tendência à autossabotagem, inclui aquela espécie de dissolução. Então a pulsão de morte é um princípio que está ligado a alguns fatores, dos quais os principais são a repetição, então um caráter repetitivo da nossa estrutura, você percebe que em você há um aspecto regressivo, repetitivo. Sabe aquela pergunta que você se faz? Cara, por que eu sempre faço isso? Por que eu sempre repito isso? O que acontece que eu não consigo fugir disso? Isso ligado a um trauma. Isso ligado a uma espécie de desejo do qual você precisa lidar, que está articulado à sua vida inconsciente. Então, aquele porquê que você não tem a resposta, mas que você acaba fazendo. Então, o que é a pulsão de morte? É um princípio de repetição, ligado ao trauma, à dissolução, com um aspecto regressivo e que leva a gente sempre à procura, né, de um momento em que a gente vai se sentir bem. Aí, por que então morte, né? O que é essa palavra? Por que o Thanatos? É justamente porque é na morte que deixamos de existir. Isso pode estar ligado ao suicídio ou não, né? A gente tem uma ideia muito errada sobre isso, de que pulsão de morte é querer morrer. Não tem nada a ver com isso. Pulsão de morte é um aspecto regressivo, ligado ao trauma, repetitivo, e que está principalmente implicado nas nossas dissoluções, nas relações. Então, quando eu me separo, quando eu desfaço aquela amizade, quando eu não entendo porquê, mas acabo realizando algo que, impelido, né, vamos dizer assim, causa de alguma forma uma destruição, ok? Então, essa é a pulsão de morte. Segundo lugar, o que é a libido? A libido é um conceito central na psicanálise freudiana e ela mostra pra gente aquilo que faz parte do objeto pulsional. Deixa eu fazer essa separação para você. Libido é aquilo que a gente tem enquanto conscientemente o nosso amor. Eu gosto de chamar que é o nosso enlace amoroso. Vou dar um exemplo aqui. Quando o bebê nasce, ele tem um objeto pulsional. Ele descobre no seio da mãe o prazer e pelo seio da mãe ele vai buscar repetir constantemente, lógico, esse prazer, essa satisfação. Então, enquanto ele busca no seio da mãe objeto pulsional, o prazer, na mãe, que é o objeto total, ele tem o amor. É uma linha muito tênue, e aí a gente vê então no seio o objeto pulsional e vê na mãe o objeto libidinal. Então libido, ele ama o seio, a criança? Não, ele ama a mãe, que tem o quê? O seio. Então, apesar desses conceitos estarem, né, relacionados, da linha ser muito tênue, que a gente também não vai ficar procurando dividir isso na análise, né, o tempo inteiro, apesar disso, nós temos uma perspectiva a partir daí sobre é um enlace amoroso, é aquilo que eu projeto naquele objeto como possibilidade de satisfação, sendo que é naquilo que eu encontro, dentro daquilo que eu encontro meu objeto pulsional, ok? Então há uma diferença fundamental aí, mas muito próxima e que a gente não vai viver na clínica procurando diferenciar isso, ok? Sem problema nenhum em relação a isso. Então, libido, enlace
amoroso, enlace libidinal. A mãe que tem o quê? O seio, o objeto pulsional, que é o lugarzinho onde eu encontro a satisfação, beleza? A mãe tem o seio, mas o seio tem a mãe. Isso é interessante, né? Por último, então, me explique sobre a bipolaridade. Tá? Então, na psicanálise, os transtornos de humor, como a bipolaridade, eles são analisados dentro das estruturas. As estruturas que a gente tem, que a gente pensa o sujeito é a neurótica, a psicótica, a gente pode falar aqui também sobre a perversa, ok? Então a bipolaridade, ela por apresentar fases recorrentes de mania e depressão, essas mudanças repentinas caracterizando o transtorno de humor, ela muitas vezes está associada a uma organização psíquica psicótica, ok? Mas não é considerada necessariamente uma psicose pura em todos os casos, Muitas vezes ela vai estar ligada a outros quadros estruturais também. Então, os episódios maníacos, eles são caracterizados por excesso de atividade, autoestima elevada, a impulsividades, mas também os episódios depressivos que acontecem marcam essa pessoa pelo desânimo, marcam essa pessoa pela tristeza, pela baixa energia. Isso tudo pode ser entendido como manifestação de conflitos inconscientes. Na fase maníaca, por exemplo, o sujeito ele pode se sentir onipotente, ele pode se sentir então negador de sua própria vulnerabilidade, enquanto que na fase depressiva ele é confrontado com uma realidade de perda, ele é confrontado com uma realidade de finitude, de limitação. Então, ao oscilar esses estados, ele ora se sente o máximo, grande, maravilhoso, e ora outra ele já se sente como alguém completamente incapaz, como alguém completamente limitado, como alguém que não vai alcançar aquilo que se propôs, ok? Então é muito importante a gente pensar nisso, na bipolaridade, dentro da dinâmica psicanalítica, porque mostra pra gente como transtorno de humor, que esse quadro, por mais que esteja caracterizado a psicose, não é exclusivamente psicótico e que é uma oscilação perturbadora, rápida, de mudanças repentinas e que caracterizam a maior taxa, infelizmente, de suicídio. A maior taxa, porcentagem de suicídio, está ligado aos transtornos de humor, a nossa incapacidade, porque nos momentos recorrentes de impotência, de depressão, de tristeza profunda, há um aspecto chamado desesperança. E nesse movimento, a pessoa pode, então, não ter tempo e acabar investindo contra a sua própria vida. Bom, espero que tenha ajudado vocês no Pergunte ao Analista. Não deixem de colocar mais e mais perguntas para que a gente possa vir aqui responder e ajudar você a entender um pouco mais sobre a psicanálise e o mundo que nos cerca. Até a próxima.